Hoje eu sou o Tortos, mas a essa altura do campeonato é quase certeza que eu não preciso te explicar como um vídeo de iceberg no YouTube funciona. E se você ler o título, você já sabe que eu vou começar pelos desenhos menos desconhecidos, então descer até os mais desconhecidos. E de alguma forma isso faz sentido. Então, sem mais enrolações, eu te apresento... Olha, é o seguinte, se você pensar em She-Ra, Princesa do Poder só como um reboot, essa animação é simplesmente um dos desenhos mais injustiçados já feitos até hoje. Agora, como a animação em geral também não fica nem um pouco pra trás, quase tudo ali é realmente muito bom, pra simplesmente ficar tomando poeira por tanto tempo. Os personagens conseguem ser realmente muito bons, a trama também é incrível, a animação é linda, e inicialmente a história começa com a nossa protagonista chamada Adora, que vive em uma espécie de exército chamado Horda, que luta contra forças malignas de princesas, ou pelo menos é isso que eles adoram acreditar. Mas falando honestamente com você, mesmo que não dure muito, o desenho te vende até que bem essa ideia de que as princesas seriam as vilãs do desenho. Até que a Dora, junto com a Felina, acabou dando um passeio para aliviar a mente dos problemas que elas estavam passando, mas não demora muito para as duas se separarem e no meio disso a Dora encontrar uma espada mágica que transforma ela em uma loira bombada de 3 metros de altura que brilha e tem um cabelo enorme, ou seja, é quase uma Winx. Já a Felina, que também é conhecida como a verdadeira vilã do desenho, pelo menos durante a maior parte dele, bom, você já sabe o plot principal dela. Afinal, eu literalmente acabei de dizer. Mas eu acho que a chave do desenho gira mesmo quando a Dora descobre que tudo que ela acreditava era uma mentira. E na verdade, as princesas são boas, uau! E o pessoal da Horda que são os caras malvados da história. E por causa disso, ela e a Felina seguem rumos diferentes e o desenho continua basicamente de verdade a partir desse momento. E aí a gente tem a história seguindo surpreendentemente muito bem durante 5 temporadas. Acredito durar 5 seasons inteiras e ainda se manter estável não é pra qualquer desenho não. E de bônus a gente tem a Intrápida sendo a melhor personagem do desenho. E obviamente que os outros personagens também são muito bons, mas é que digamos que a Intrápida ela é diferenciada. Já a história é inacreditavelmente fluida e dificilmente te deixa cansado. E ainda assim, mesmo com o final rushado por causa do cancelamento, eu acho que eles entregaram algo muito bom diante das circunstâncias. Eu sei que tá na superfície do iceberg significa que a animação ainda tem uma certa moral, mas eu acho que She-Ra ainda merece muito mais reconhecimento. Mas apesar de tudo isso, é hora da gente ir pra finalmente... Eu fiquei em dúvida sobre colocar a Arlequina na primeira camada, porque pra falar a verdade eu jurava que esse desenho era bem mais apagado por aqui no Brasil. Afinal, a ideia desse iceberg é basicamente falar sobre os desenhos que são mais desconhecidos aqui no Brasil, pelo menos nesse vídeo. E assim, mesmo que a maioria das animações nesse vídeo até o momento vão ter um nível de popularidade bem parecido, tanto aqui quanto lá fora, no fim do dia eu fiquei surpreso quando percebi que as pessoas finalmente estão descobrindo o desenho da Arlequina, mas ao mesmo tempo essas mesmas pessoas estão jogando hate nele sem nem mesmo dar uma chance. Tudo bem que o marketing da animação não ajuda muito, mas digamos que inicialmente a história se vende como a Arlequina finalmente saindo da relação tóxica dela com o Coringa e conseguindo basicamente viver o seu próprio rumo, decidir o que ela vai fazer. E a decisão dela se tornar a maior vilã de todas, ou pelo menos de Gotham. E eu sei, parece bem genérico e a própria série sabe que focar a maioria das temporadas ou todas as temporadas só nesse plot seria uma bosta. Então me deixou muito feliz saber que eles só usam isso como desculpa para dar um pontapé na verdadeira ideia da série, fazer uma excelente animação e uma excelente piada e zoeira em cima da DC, numa versão adulta, obviamente, e desenvolver uma cambada de personagens que antes eram vistos, bom, digamos que a regra 34 da internet fala por si só. E assim, desenvolvimento que eles fazem é realmente bom, tipo, o que a série meio que trabalha com o Coringa e o Batman, cara, me surpreendeu muito. Mas o ponto alto pra mim é o romance da Arlequina com a Ivy. E é claro, o desenvolvimento das personagens, principalmente o da Arlequina. Sobre o romance, bom, eu já esperava que eles fossem fazer isso em um desenho adulto, mas a maneira como eles criaram isso aqui, nossa, definitivamente eu não esperava, porque é genuinamente bom e bem feito. A Season 1 inteira iniciando esse romance, a 2 é trabalhando nisso e a terceira basicamente... Bom, como a segunda temporada finalizou e basicamente oficializou tudo, a terceira é basicamente desenvolvimento. E caramba, eu não tava esperando um desenvolvimento de casal tão bom em animação adulta que faz tanta piada em cima da DC. Olha, eu não vou mentir, a animação da Arlequina não é perfeita nem nada do tipo, mas definitivamente é um desenho muito bom, que, bom... Tem sim coisas boas e que funcionam, e coisas que não funcionam tão bem, mas assim como qualquer outra animação que também tem isso. Só que ao mesmo tempo, eu sinto que ela não merece o hate que eu tô vendo ela tomar, e sim mais atenção, porque é um negócio que se você der uma chance, você vai surpreender. Só não veja dublado, por favor. Eles realmente pisaram feio na bola da dublagem, mas o desenho é incrível, só assista. Agora, sobre as aventuras de Rapunzel, caramba, eu finalmente tô tendo uma oportunidade de falar dessa animação simplesmente maravilhosa, mas que eu entendo muito bem a razão pra muita gente ter torcido o nariz pra ela, já que o design escolhido pro desenho é uma parada
parada que te chuta pra bem longe da animação. Pelo menos no começo, porque se você der uma chance, acredita, você vai se acostumar rápido. E inicialmente a história ela não tem muito propósito, até a Rapunzel pegar o cabelo mágico dela de volta. Aí essa animação começa a se tornar uma aula de expansão de universo, batendo de frente com como treinar seu dragão corrida até o limite. Na verdade, eu acho até que vence, pra falar a verdade. Mas vamos falar de Rapunzel, né? É o objetivo do vídeo agora. Muita gente que viu o desenho adora esse personagem aqui. E bom, vendo a série você entende fácil o porquê. Mas minha personagem favorita ainda é a Cassandra. A história dela é muito boa. A ligação dessa garota com a Gothel, sim, com a Gothel, é inesperada. E o twist, nossa, é muito bom. A série também desenvolve bastante a Rapunzel. E principalmente a origem dos poderes dela. E sim, são explicados e muito bem explicados. E por fim, se você esperava que basicamente o José Bezerra não tinha mais nada a te oferecer, além de ser o melhor príncipe da Disney, eu posso te dizer que você vai curtir bastante a verdadeira história do passado dele. Sim, a verdadeira história. Sendo honesto, eu fico muito em dúvida se esse desenho deveria ficar na primeira camada ou descer um pouquinho mais abaixo. Mas eu acho que independente de qualquer coisa, meu trabalho aqui tá feito. Vamos finalmente pra... O Príncipe Dragão. Apesar dos recentes pesares, essa aqui por enquanto ainda é um dos meus maiores xodós. Inicialmente a história conta pra você as tretas que rolam entre dois reinos, o dos humanos e o das criaturas mágicas. Basicamente existe um conflito porque os humanos mandaram de base o ovo que basicamente continha o filho do rei dragão. Então por vingança o reino mágico de Shadia mandou os elfos da lua capotarem o rei que iniciou essa merda toda. Porém as coisas mudam quando um humano e seu irmão e uma elfa da lua descobrem que esse tal ovo na verdade está intacto, então a partir daí o trio de anime se forma, para eles basicamente devolverem o filho da rainha dos dragões, que tava só o pó, mas ainda vivia, na esperança, alguma esperança, sei lá. Não, falando sério, esse é literalmente o resumo mais simples e sem tantos spoilers que eu podia te dar sobre esse desenho. Então, dito isso, deixa eu te contar um pouco melhor as coisas que tem nessa animação, com pequenos spoilers, nada que estraga a sua experiência, mas são spoilers de qualquer maneira. Primeiro a história, ela é fantástica por mais que não pareça pelo meu resumo recente, acredite em mim, essa é literalmente a ponta do iceberg do plot dessa animação. Além disso, cada temporada tem uma pegada única que não te deixa cansado. A Season 1 é basicamente uma viagem de estrada, a 2 é desenvolvimento e descobertas, e a terceira é quando as coisas saem do controle, só que de um jeito bom. Os personagens são excelentes na minha opinião, e claro, o romance, sim, temos romance. Na minha opinião é ótimo e tem um baita desenvolvimento. O vilão, realmente vilão, bom, esse daí, meu amigo, só vê da animação pra você entender o quão incrível ele é. E o porquê ele te faz chorar no banho perguntando: por que você não é tão bonitão assim? Por que, Deus? Por quê? Por que não me fez tão bonitão igual esse vilão? Enfim, além de ser um personagem incrível, basicamente, né? Esse desenho, eu digamos que ele tropeça feio na quarta temporada, mas se eu ainda não aceitasse e acreditasse que ele pode se redimir, confia em mim, eu não perderia meu tempo recomendando ele aqui. E por último, o estilo da animação. No começo ele pode te afastar um pouco do desenho, mas relaxa, logo logo você se acostuma. E acaba até mesmo aprendendo a gostar mais. Só que, enfim, eu acho que é isso, já podemos descer pra... Hilda é um desenho que de início eu iria pôr nas profundezas, mas quando eu comparei essa animação com as que ainda vão vir, eu percebi que, tá, Hilda ficar na terceira camada faz um pouco de sentido. Inicialmente o desenho é sobre uma garota que viveu na floresta com vários monstros, mas depois de um acidente acaba tendo que se mudar para a cidade, onde ela faz os seus primeiros amigos humanos e vive suas novas aventuras em um lugar que ela jurava que ia ser entediante. Sendo honesto, o ponto principal de Hilda não é a história, não é os personagens, mas sim o mundo e as aventuras. Depois de um tempo, essa animação até tenta seguir uma linha mais reta, onde alguns eventos acontecem, mas ainda assim, o melhor mesmo são aqueles episódios soltos em aventuras relaxantes que no máximo fazem conexões com os episódios da primeira temporada. Sim, tem mais de uma temporada. Até porque existem episódios onde eles lidam com fantasmas, com dragões, com loucas do tempo, basicamente dando uma de médico e o monstro. Como eu disse mais cedo, Hilda é um desenho que se vende por ser relaxante e divertido na maioria das vezes, mesmo quando eles tentam um caminho de uma história mais sólida, ainda assim eles mantêm aquilo que deu certo desde o começo, um universo incrível com muito a se descobrir, seja pelo protagonista ou por você. Hilda tá na terceira camada porque, bom, digamos que a Netflix fez a jogada de lançar um filme da série na tentativa de tornar ela mais popular. Infelizmente não deu tão certo quanto o Despertar das Tartarugas Ninjas, mas tá aqui a minha recomendação e eu acho que é hora da gente finalmente chegar nela. Olha, dessa lista inteira foi difícil decidir qual desenho iria começar primeiro, porque, sendo bem honesto, é até difícil, porque digamos que Final Space, aqui eu tô querendo enganar, Final Space foi o primeiro que eu queria falar. Ele literalmente tá na thumb, então, né, já era de se esperar. Inicialmente a história começa com o nosso protagonista Gary cometendo 300 crimes diferentes só pra dar uma salivada em uma garota que ele acabou de conhecer. Talvez 300 crimes foi exagero, mas ele faz muitas cagadas. E por causa disso vai pra de trás das grades. Só que de trás das grades espacial. A história muda mesmo quando, perto de ser liberado, ele encontra essa gosma verde que ele chama de Monkey.
Aí o desenho vira basicamente outra coisa. O Gary, que até o momento era o Zé Ninguém, agora tá tentando proteger essa bolinha verde de uma outra bola cinza esquisita que quer pegar o Mooncake. Nisso, nosso mano Gary vai fazendo amizades, até o desenho virar basicamente uma missão onde ele precisa cuidar do filho do seu melhor amigo que ele perdeu, salvar o universo de ser invadido e destruído, continuar protegendo o amigo enquanto tenta conquistar a crush dele. Ao mesmo tempo que precisa lidar com uma mãe que digamos que não é nada legal. Eu sei que eu falei tudo numa situação de urgência, mas é que realmente o desenho simplesmente tá tranquilo e de repente escalona pra um bagulho absurdo. Mas digamos que ele literalmente termina o desenho com o fim do mundo tendo que ser impedido. E eu digo terminar porque infelizmente Final Space foi cancelado faltando uma temporada para a história se fechar, o que na minha opinião é uma grande injustiça. Esse é um dos poucos desenhos adultos que tem a coragem de criar personagens cheios de camadas e desenvolver eles. Mesmo que as piadas sujas e pesadas ainda estejam ali, a animação vai para um rumo totalmente inesperado, a história deixa de ser só uma recompensa por você continuar assistindo e se torna o objetivo principal. E olha, é admirável como a cada nova temporada o desenho vai ficando mais pesado e mais denso e mais triste. E isso pode parecer ruim, mas na verdade, no sentido pra animação é bom. E olha, não é impossível de resgatar essa animação, porque hoje em dia vão estar resgatando tudo. Mas até lá, eu acho que esse desenho merece ser mais assistido. Assim como o Villanesco, que é basicamente, se você imaginasse que existe uma agência que você vai atrás caso tu seja um vilão e precise mandar um herói de arrastas pra cima. Aí você mistura isso com uma esmagadora referência a todo o universo da Cartoon Network e outras coisas como, por exemplo, Zawara do Giorno Giovanna, junto de um vilão absurdamente poderoso e, bom, você tem Villanesco. A real é que Villanesco tem uma fórmula padrão, consequência de episódios de aventuras aleatórias, sem muito propósito, além do que o episódio te mostra, e obviamente, pra você também conhecer melhor os personagens, na maioria deles. Às vezes você ganha umas migalhinhas de história, como é o padrão de todo o desenho. Isso até você chegar no episódio final da temporada, onde eles começam a mergulhar você com a possível história do desenho. E quando eles fazem isso, digamos que você vai terminar a temporada pedindo por mais. Só que caso você precise de um pouco mais de informação para dar uma chance para essa animação, eu te recomendo esse vídeo aqui. É um vídeo que eu considero muito bom mesmo, que conta não só a base da história de Villanesco para como ele foi criado, como um pouco da história da produção do desenho. Dito isso, vamos pro próximo. Caçadores de Bugs é uma animação que, acredite se quiser, é da Nickelodeon, quando eles lembraram que podiam fazer outra coisa além de Bob Esponja e The Loud House. Inicialmente a história é sobre a dupla de gamers Miko e Five, que por causa de uns certos eventos que acontecem no primeiro episódio acabam se tornando amigos e indo trabalhar na empresa de jogos favorita deles. Mas a coisa pega de verdade quando digamos que o trampo real desses dois não é exatamente o que parece, mas sim o que o título do desenho fala. Quando o videogame dá problema, ele acaba criando um bug que sai do jogo e vai pra vida real. Aí os dois literalmente precisam derrotar esse bug que criou a vida. É tipo uma realidade virtual, só que deixa de ser virtual e vira real. E assim, eu mencionei videogames e você pode pensar, oh não, eu não sou um grande apreciador de videogame, ou seja, eu só jogo casualmente ou qualquer outra coisa parecida. Então esse desenho provavelmente não vai ser pra mim, eu não vou entender nada. Então, na verdade, é aí que você se engana. Quando eu assisti Caçadores de Bugs pra fazer esse vídeo, ou no caso, reassistir, eu percebi que não importa o quanto você conhece de jogos, essa temática do desenho, mas digamos que eles usam isso mais como uma homenagem, um extra, um fanservice. Por exemplo, o desenho segue mais ou menos a linha de cada episódio é uma aventura durante a metade dele. Então na maioria é cada episódio uma aventura solta com uma história de fundo fazendo referência ao videogame. Tem um episódio inteiro que eles homenageiam Castlevania, mas o plot é sobre o Five escondendo a Miko que ele não zerou um jogo. Em um dos outros episódios eles fazem basicamente uma referência a Five Nights at Freddy's. Enfim, você sabe que jogo eu tô falando. Enfim, a história do episódio é basicamente a Miko tentando esconder do Five que ela foi responsável por ter destruído nos aniversários dele. Dá pra ficar horas usando os exemplos de como basicamente temática de videogame é usada mais como referência e homenagem. Mas eu preciso desmentir uma coisa sobre essa animação. É o fato dela não ter uma história de verdade fixa. É que Caçadores de Bug não teve mesmo foi a chance de realmente se aprofundar nessa história. Já que, por exemplo, dentro de todo o plot da série, desde o primeiro episódio, eles trabalham coisas como a Miko ser imune ao apagador de memórias dele, o pai do Five ter sido preso por fazer umas besteiras, ou o passado de um dos antagonistas. Sério, tem um personagem que tem um arco inteiro que termina com um baita gancho sem respostas. Sabe aqueles episódios recaps? Então, eles usam isso como desculpa para introduzir um possível plot dentro da história. E meu amigo, nossa, quando eles fazem isso você fala, caramba. E quando chegam basicamente no fim da série, é aí que toda a revelação que eles fazem você olha e fala, meu Deus, eu preciso de uma nova temporada. Mas infelizmente a gente não tem, e bom, esse desenho, se ele já não foi cancelado, ele tá engavetado. Eu acho que é a melhor definição pra ele. Então assista e, tipo, se você gostar, entre no time de renovem esse desenho, por favor.
Mas enfim, chegamos à Entrelinha Pontilhada. Essa aqui é uma animação que bastante gente me pede pra falar sobre, e o problema é que, tirando a dublagem simplesmente sensacional desse desenho, as maravilhosas piadas em forma de referência, as reflexões incríveis que o protagonista tem, e a jogada genial de só revelar a voz real dos personagens no momento em que a história gira a chave, não me sobra muito o que falar sobre Entrelinhas Pontilhadas, no sentido de falar sem spoiler muita coisa. Porque sim, a animação tem uma história que tá caminhando conforme cada episódio passa, mas que você só se toca disso nos episódios finais, que é quando o desenho gira a chave, liberta a história dele e te acerta com um soco bem no estômago que te deixa sem ar de um jeito que, nossa. Se você dá uma chance ao desenho, saiba que muitas coisas ali não são por acaso. A parada da voz, como eu disse, é uma das jogadas mais geniais dessa animação na primeira temporada, e que quando eles acertam, meu amigo, eles acertam mesmo. Como eu disse, não dá pra falar da história desse desenho sem não dar muito spoiler, então digamos que eu vou spoiler o mínimo possível pra não estragar muito ou completamente a sua experiência. Porque uma coisa que eu realmente posso dizer é que o plot de Entrelinhas Pontilhadas, ele é incrível. Ainda mais incrível quando você percebe que muitas das coisas que acontecem na história você pode se identificar ou até mesmo passou ou pode passar por uma situação parecida ou até igual. Seja ela uma situação que você queira ou uma situação que você não queira. No fim das contas, assista Entrelinhas Pontilhadas, esse desenho definitivamente não merecia nada nas profundezas do iceberg desse vídeo meia boca, mas ele tá. Mas eu acho que é isso. É óbvio que tem muito mais animações que eu não falei, que merecem mais reconhecimento, como o Kipo, Voltro quando ainda era bom, mas quem sabe numa parte 2. Se esse vídeo tiver 2 views, eu faço uma parte 2. Enfim, obrigado por assistir até aqui. Se tiver uma próxima, eu te vejo nela.